Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje estamos aqui para fazer uma conversa, uma discussão a respeito dos desastres ocorridos nas cidades de Mariana e também na cidade de Brumadinho, ambos no estado de Minas Gerais, ok? Ambos os desastres associados também às atividades de mineração, então vamos entender um pouco do contexto, né, associado a essas atividades, o porquê da ocorrência, né, de modo geral, desses eventos catastróficos aí na história brasileira, ok? E entender um pouco também, né, dos possíveis impactos associados a esses dois desastres ambientais e também um pouco de como as provas, como as questões dos vestibulares podem cobrar esse tema, tudo bem? Então, nossa discussão vai girar em torno especialmente dessa caracterização geral e de como que isso pode ser cobrado nas provas também de modo geral, tá bom? Então, primeiramente, começando pelo ocorrido lá em Mariana. Mariana é uma cidade ali da região do ciclo das cidades históricas ali em Minas Gerais, ok? Uma cidade em que em outros momentos históricos esteve inserida no ciclo do ouro, ok? Então, uma cidade que tem como principal atividade, além da própria mineração, também essa relação com o turismo, também essa relação com o turismo histórico, com o fato de se constituir como um polo arquitetônico, um polo cultural importante. O que ocorreu ali em Mariana foi simplesmente o rompimento da barragem de rejeitos de mineração, administrada por uma empresa que a gente conhece como Samarco, né, uma empresa, na verdade, subsidiária da Vale, uma empresa que presta serviços para a Vale, ok? E o ocorrido foi especificamente verificado no dia 5 de novembro de 2015. Na ocasião, nós tivemos o rompimento, então, de uma barragem que armazenava rejeitos de mineração, ok? E o rompimento dessa barragem fez com que a grande parte desse volume, né, de rejeitos ali armazenados acabasse se dispersando pela paisagem. Então, a gente consegue observar aqui numa imagem, né, representando esse antes e depois. Aqui está a barragem, ok, com os rejeitos armazenados e contidos, né? Você tem ali um reservatório, né, em que os rejeitos de mineração, ou seja, todos aqueles materiais que não têm finalidade comercial, que não têm valor econômico, que, portanto, não são aproveitados pela mineração, eles são armazenados em um dado local, né, que são justamente essas grandes barragens. E você tem ali um mecanismo, por exemplo, de dragagem, né, que a gente conhece como um processo de retirada do excesso da água para evitar que esses rejeitos fiquem muito pesados. Tudo bem? A gente vai falar um pouco mais disso em seguida, mas basicamente, tudo bem? O ocorrido aqui se deve a um mau funcionamento desse sistema. Tudo bem? Como você não tem um funcionamento adequado desse sistema de dragagem, ele eventualmente faz com que você tenha um aumento do peso, né, desses rejeitos, e isso acaba forçando mais do que deveria as paredes que constituem a barragem, e isso acaba ocasionando eventualmente o rompimento dessa barragem e a dispersão do fluxo dos materiais. Então, o ocorrido foi simplesmente isso, foi basicamente isso. Tudo bem? A barragem estava mais pesada, o volume de rejeitos armazenados, né, ele estava mais pesado do que a barragem efetivamente tinha capacidade de sustentar, a barragem rompe, esse material é dispersado. Bom, estamos falando de um belíssimo volume de materiais, né? São volumes gigantescos de materiais, muitas vezes com determinados níveis de toxicidade, ok? E o que acontece na medida que esse material é liberado é uma tendência desse material se dispersar e se acumular nos rios, ok? Então, os principais impactos ambientais associados a esse evento estão associados à bacia do Rio Doce, que é um rio importante, um rio brasileiro que se encontra justamente no estado de Minas Gerais, e ele conflui em direção ao litoral do Espírito Santo, desaguando no litoral do Espírito Santo, na região do litoral norte do Espírito Santo, ok? E, portanto, os principais impactos ambientais associados ao desastre de Mariana estão associados à bacia do Rio Doce, ok? Nós tivemos praticamente a morte, né, do Rio Doce, o rio ficou totalmente assoreado, né? Você tem um volume gigantesco de materiais ali que vai se acumular no leito desse rio, ocasionando praticamente uma total morte desse rio, tanto uma perspectiva, né, da intoxicação das águas desse rio pelos reagentes químicos que eventualmente estão ali no meio desse material, ok? Mas também pensando no assoreamento, né, na secagem eventualmente de trechos do rio pelo excesso de material acumulado, ok? Como consequência disso, você também tem uma enorme perda de biodiversidade, né, todas as espécies aquáticas, todas as espécies que dependem do Rio Doce, né, para abastecimento de água, para coleta de alimentos. Então você tem um impacto profundo em toda a cadeia alimentar, né? Toda a estrutura ecossistêmica acaba sofrendo com impactos muito profundos associados a este desastre, tudo bem? E, portanto, a gente tem aí um impacto generalizado
no ambiente local. Né? Então, nós temos um volume muito grande, né? Cerca de 42 milhões, se não estou enganado, de metros cúbicos, né? De rejeitos que são dispersos no rio. Então, esse volume gigantesco ele acaba ocasionando um impacto que é tido como impacto, inclusive, praticamente irreversível. Okay? E vale também ressaltar a ampla poluição verificada na região costeira do Espírito Santo, que é justamente a região na qual o Rio Doce se comunica com o Oceano Atlântico. Okay? Neste local acaba ocorrendo também um acúmulo gigantesco, né, de rejeitos por conta justamente, né, do destino final desses materiais ser justamente a foz do rio lá no Oceano Atlântico. Então, algumas praias da região foram completamente arrasadas, destruídas. É uma região também importante como polo turístico, né? Algumas praias famosas, como a praia de Regência, por exemplo, acabaram sofrendo de modo muito relevante com esse processo. Okay? Então, parte dos impactos ambientais, né? Aqui só para falar de fatos mais diretamente associados à questão, a gente poderia ainda falar de muitos outros impactos indiretamente associados, né, que seriam ocasionados por consequência de alguma alteração verificada na ocasião da ocorrência desse desastre. Então, são vários os impactos, são profundos os impactos ambientais associados a este desastre. Falando um pouco dos impactos socioeconômicos, a gente pode, primeiro, né, ressaltar as 19 vidas que foram perdidas por consequência desse desastre. 19 pessoas morreram por conta diretamente dos impactos ocorridos. Né? Nós tivemos muitas outras pessoas que foram desalojadas, que perderam suas casas, que perderam pertences, perderam uma série, né, de posses que eles tinham por conta também dos impactos diretamente associados a esse espalhar do material. Okay? Especialmente um povoado ali próximo, muito próximo ao local em que ocorreu o desastre, né? Um povoado que a gente conhece como Bento Rodrigues, além de algumas outras áreas também dentro do município de Mariana, mas especialmente esse povoado Bento Rodrigues ele foi especialmente prejudicado por conta disso. Né? A maior parte das pessoas que morreram no desastre estavam justamente, né, neste povoado que estava ali nas proximidades, né, da barragem. Tudo bem? Então, a maior parte desses impactos também nessa perspectiva social é sentido como impactos irreversíveis. Né? Por mais que você possa ter, eventualmente, algum tipo de compensação, algum tipo de indenização, isso foi feito, ok, pelas empresas responsáveis, isso foi feito em certa medida, talvez não da forma também, né, mais adequada, mas enfim, não é nem esse o mérito que precisamos entrar. O ponto bom, se você perdeu a sua casa, né, além da questão material, além dessa questão física, nós temos toda uma outra série de questões em torno disso também, né? As questões sociais em torno disso, né? O valor social que o território possui para as populações, enfim, dá para a gente falar de muitas outras coisas também além desses impactos meramente econômicos e materiais que foram resultantes deste desastre de grandes proporções. Tudo bem? Então, algumas imagens relatando, né, essa destruição ao fundo, a gente consegue ver aí parte da infraestrutura da área de exploração de recursos minerais e, num primeiro plano aqui, uma casa, ou que costumava ser uma casa, completamente arrasada aí pelo desastre, pelo rompimento da barragem. Okay? Uma imagem aqui representando o Rio Doce, né? Como a gente consegue observar, um rio que está totalmente assoreado, você consegue observar aqui um acúmulo de materiais, tanto nas margens como no leito do rio. A coloração do rio também não nos deixa mentir. Essa imagem, inclusive, é uma imagem do ano passado, de 2019, ok? Então, é uma imagem retratando o quão atual ainda é esse problema, apesar de termos aí quase 5 anos, né, da ocorrência deste rompimento, tudo bem? Outra imagem aqui representando também o Rio Doce, dá para perceber aqui, né, o profundo impacto no leito do rio, pensando nesse acúmulo de materiais, tudo bem? Materiais que muitas vezes também possuem uma toxicidade, né, é importante ressaltar, muito das atividades de exploração de recursos minerais e o minério de ferro, que é o caso, né, muitas vezes isso acontece, para fazer uma efetiva separação do que é viável e comercialmente aproveitável do que não é, muitas vezes são utilizados determinados tipos de reagentes químicos. Né? Esses reagentes eventualmente vão também contribuir para que esses rejeitos tenham uma certa toxicidade. Então, muitas ocasiões que algum tipo de vazamento ocorre, né? Além do próprio assoreamento, além do próprio acúmulo desses materiais, um dos problemas é também a intoxicação, a contaminação das águas ocasionada por esses reagentes. Foi o caso também lá em Mariana.
Aqui uma imagem representando um antes e um depois também da região da Foz do Rio, ok? Nós tivemos alguns dias aí até que os rejeitos chegassem à região litorânea, mas você consegue observar, né, a diferença aqui, né, da coloração do rio e do volume de materiais acumulado aqui na região da Foz, ok? Então a praia lá, por exemplo, a praia de Regência, ela ficou com esse aspecto, ok? Né, representando aí o nível, né, de profundidade deste impacto, ok? O impacto de Mariana é geralmente tido como impacto de profundidade maior numa perspectiva ambiental. Claro que os impactos socioeconômicos também foram extremamente relevantes, mas a gravidade da questão ambiental aqui é tida mais pertinente, tá bom? Então você pode avaliar este desastre de uma perspectiva muito mais do ponto de vista ambiental do que efetivamente socioeconômico, pensando na gravidade, né, das consequências associadas. Bom, mais uma última imagem aqui também, né, da Foz do Rio Doce, para vocês terem uma ideia, aqui, uma noção da profundidade, né, do problema aqui verificado, tá bom? A situação está um pouco mais controlada do que na ocasião em que isso ocorreu, mas ainda hoje você tem danos extremamente graves, extremamente, digamos, relevantes, né, nessa região, tanto na Foz do Rio como também ao longo de praticamente toda a sua bacia. Lembrando que a região de Mariana encontra-se no alto curso do Rio Doce, então a grande parte da bacia do Rio Doce foi afetada, ok? Então vale esse raciocínio, né, um impacto de profundidade bem considerável. O que ocorreu em Brumadinho foi, em certa medida, bem semelhante ao que ocorreu em Mariana. Okay? Em Brumadinho nós tivemos um desastre semelhante a partir do rompimento de uma barragem, nesse caso da própria Vale, okay? No dia 25 de janeiro de 2019, numa situação muito semelhante. Então, houve o rompimento de uma barragem e, como consequência disso, a grande parte dos materiais, né, que antes estavam ali armazenados, eles acabaram se acumulando no rio Paraopeba, que é o rio mais próximo, né, um rio que está ali muito próximo à área da barragem, ok? E que, por sua vez, é um afluente do rio São Francisco, ok? Então, a princípio, né, uma das principais preocupações em torno da questão em Brumadinho seria justamente os possíveis impactos que isso ocasionaria ao longo de toda a bacia do rio São Francisco. Lembrando que o rio Paraopeba é um dos rios, um dos primeiros afluentes, digamos, do rio São Francisco. Ele encontra-se no alto curso do rio São Francisco. Então, haveria uma possibilidade de você contaminar praticamente o curso inteiro. A gente vai discutir um pouco mais a fundo essa questão, tudo bem? Além dos impactos diretos ao rio Paraopeba, a perda de biodiversidade, todos aqueles aspectos que a gente também considerou no caso lá em Mariana, no Rio Doce, vale também ressaltar a perda da mata ciliar, que é aquela vegetação que fica às margens do rio, né? Muitas vezes é uma vegetação que vai ser especialmente danificada, né, pelo fluxo do material se deslocando em direção ao rio, ok? Nós temos o total assoreamento, a morte de uma parte considerável também do rio Paraopeba, e aí, como a gente já vê, considerado possíveis impactos também observados ao longo da bacia. Tudo bem? Pensando nos impactos socioeconômicos, aqui nós temos números ainda mais graves. Okay? Aqui nós tivemos 254 mortes confirmadas e outras 16 pessoas que ainda continuam desaparecidas. Nós tivemos mais uma outra grande quantidade de pessoas que foram afetadas, que foram diretamente afetadas pelo rompimento da barragem, pessoas que ficaram presas em meio à lama, pessoas que tiveram que ser resgatadas, né? E isso também são algumas centenas de pessoas, tudo bem? Povoados, né, pequenas vilas, casas ali no entorno foram totalmente destruídas, então nós temos um impacto também material, danos materiais, prejuízos materiais também, assim como tivemos em Mariana, muito profundos, ok? E aqui um comentário relevante também. A cidade de Brumadinho, diferente da cidade de Mariana, né, a cidade de Brumadinho é uma cidade que encontra-se na região metropolitana de Belo Horizonte. E, portanto, é uma cidade em que, por exemplo, o sistema de abastecimento de água está muito associado ao sistema de abastecimento da própria região metropolitana de Belo Horizonte. Então, um dos reservatórios utilizados para o armazenamento, né, para o abastecimento de água para a capital mineira, é justamente um sistema que utiliza as águas do rio Paraopeba. Então, isso poderia também ocasionar impactos em maior medida ao abastecimento de água e, eventualmente, ao abastecimento de energia hidroelétrica. Então, a primeira coisa que a gente pode considerar é a cidade de Brumadinho, ela encontra-se aqui, nesta região, tudo bem? Na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, então é um município próximo ao município de Belo Horizonte, tudo bem? E o rio Paraopeba, que encontra-se aqui, ó,
ele é justamente um afluente do alto curso do Rio São Francisco. Reparem, o Rio São Francisco tem a sua nascente aqui na Serra da Canastra, e ele vai se deslocar ali, né, em direção ao estado da Bahia, depois passando aqui no limite com Pernambuco e desaguando aqui no limite entre Alagoas e Sergipe, ok? Mas o Rio Paraupeba, em questão, né, e a própria cidade de Brumadinho, eles encontram-se aqui, ó, se encontram aqui nessa região muito próxima à capital Belo Horizonte. Então você tem, né, um possível impacto ao abastecimento de água local, mas também um possível impacto que venha a se acumular ao longo de toda a bacia, tudo bem? Então reparem, ó, a mina do córrego do Feijão, que é o local em que houve o rompimento, tudo bem? Ela encontra-se muito próxima ao que é o Rio Paraupeba, e em 2 dias nós tivemos aqui esta área sendo diretamente atingida, tudo bem? Então aqui um antes e depois, representando, né, em que escala que nós tivemos os impactos. E aqui um comentário importante, né? Se você reparar, né, essas áreas aqui, ó, que são justamente as áreas diretamente afetadas, eram áreas em que se encontravam, por exemplo, complexos administrativos da empresa local, refeitórios, né, outras dependências nas quais nós tínhamos um fluxo importante de funcionários. Então, grande parte das mortes das pessoas que acabaram, infelizmente, morrendo devido ao rompimento da barragem, uma grande parte dessas pessoas eram, na verdade, funcionários da própria empresa que estavam, né, no seu horário de trabalho e que acabaram, né, sendo levados aí por esse fluxo gigantesco de lama de rejeitos de mineração. Okay? Aqui um comentário também considerável, por mais que o fluxo, né, por mais que o volume seja relativamente menor, nós tivemos um volume de rejeitos aqui um pouco menor em comparação ao ocorrido em Mariana, mas por outro lado os impactos sociais são de certa forma mais intensos, né? Nós temos um número muito maior de pessoas que acabaram morrendo, pessoas que acabaram perdendo suas casas, sendo feridas. Claro que não tem como a gente avaliar e comparar, né, o impacto, né, na vida das pessoas, no cotidiano das cidades. Claro que nos 2 casos nós não podemos fazer qualquer tipo de desconsideração a isso, mas pensando em números, a gente pode considerar que o impacto em Brumadinho ele tem mais, digamos, profundidade numa perspectiva social e econômica, enquanto em Mariana nós tivemos uma questão mais ambiental, efetivamente. Tudo bem? Aqui algumas imagens do Rio Paraupeba, como ele foi totalmente atingido, né? Inclusive essa ponte aqui que estava aqui no meio, possivelmente também foi levada. Okay? Aqui novamente um gráfico, né, uma imagem representando esse fluxo da lama até o Rio Paraupeba, né, e o impacto que isso ocasionou. E aqui alguns comentários a respeito daquele ideia do abastecimento de água, tudo bem? Né, nós temos aqui o abastecimento de água da região metropolitana sendo baseado em 2 sistemas de rios, né, o Rio das Velhas, que é um rio que está ali também um afluente do Rio São Francisco, e o Rio Paraupeba. Na expectativa de uma diminuição, né, do abastecimento de água do Rio Paraupeba, a tendência é justamente esperar uma possível diminuição no volume de água nos reservatórios da capital mineira, né? Espero que isso não venha efetivamente a se concretizar de modo assim tão problemático, mas é uma possibilidade a ser considerada a respeito, né, do desastre lá em Brumadinho. E um outro comentário, né, que a gente pode considerar o que ocasionou efetivamente esses 2 acidentes, né, será que foram efetivamente acidentes, né, já aproveitando a deixa, basicamente você pode considerar o seguinte, né, um reservatório de rejeitos ele funciona dessa maneira, né? Você vai armazenando esses rejeitos, na medida que o volume vai crescendo, você tem que eventualmente ampliar a área da sua barragem, ok? E foi justamente essa barragem que acabou rompendo. E aí um comentário relevante, né? Você tem algumas maneiras diferentes de ampliar uma barragem, né? De acordo com essa imagem, esse esqueminha aqui, tudo bem? Então, nós temos 3 principais modalidades, né? Uma barragem a montante é quando você apoia a nova barragem sobre o próprio rejeito. Isso é extremamente perigoso porque o rejeito não é um material muito bem consolidado, é um material eventualmente fluido, né? Então, não é muito, digamos, bem sustentada essa estrutura da barragem. Isso acaba ocasionando eventualmente algum tipo de risco, né? O mais ideal é você fazer esse tipo de ampliação a jusante, né? Com barragens maiores, mas o que é, por outro lado, mais caro e eventualmente ocupa mais espaço. Então, né, de certa forma, é uma negligência por parte da empresa em assumir os riscos que estão associados à ampliação de uma barragem nesse formato.
tudo bem? E vale também considerar aquelas questões associadas, por exemplo, né, à inadequada a função dos mecanismos ali encarregados de diminuir esse peso da barragem. Se você pega o balanço oficial das empresas, né, encarregadas aí na questão, elas estão, em certa medida, nos últimos anos, diminuindo um pouco o orçamento que é repassado, pelo menos nos anos anteriores, né, ao rompimento das barragens. O orçamento repassado para as questões envolvendo segurança, envolvendo manutenção dos equipamentos, ele eventualmente também sofre diminuições. Então, até que ponto foi efetivamente um acidente, não uma questão de negligência e não uma questão, né, de irresponsabilidade das empresas que estiveram ali envolvidas nas questões, tudo bem? Então, né, essa ideia de ampliação das barragens a montante nos deixa já uma certa pista em relação a isso, tudo bem? E para a gente encerrar a discussão, vale ressaltar que no Brasil existem muitos outros exemplos de barragens de mineração, ok? E foi feito um estudo há alguns anos atrás acerca justamente do risco de rompimento dessas barragens. E nós temos cerca de 30, mais de 30, né, 34 aqui pelos números do mapa, 34 barragens que estariam sujeitas a um alto risco de rompimento, ok? E isso eventualmente pode ocasionar, né, graves problemas, como foram os impactos observados lá em Brumadinho e também em Mariana, ok? Então fica aí, né, digamos, essa certa esse certo receio em torno disso, né? É importante para a gente também né, se conscientizar de que não se trata de um caso isolado, isso pode eventualmente ocorrer em outras ocasiões, esperemos que não, claro, mas não deixa de ser algo possível, algo eventualmente plausível, tudo bem? Somente fazendo alguns comentários de como que isso pode cair numa questão, como que isso pode ser cobrado, para a gente não se estender muito mais, eu diria que você pode eventualmente avaliar a questão em Mariana, né, em torno dos impactos ambientais, talvez seja a principal forma de discutir essa questão em Mariana, particularmente, né, e pensando nos impactos ocasionados ao longo da bacia do Rio Doce. No caso de Brumadinho, você talvez tenha um pouco mais de temas a serem discutidos, porque você pode avaliar também os impactos associados à região metropolitana de Belo Horizonte, à própria bacia do Rio São Francisco, apesar, né, de que os estudos indicam que não houve assim, um impacto tão aprofundado, né, ainda bem, ao longo da bacia do São Francisco, ok? Mas eventualmente as questões podem se preocupar em discutir esse tipo de coisa também, e eventualmente comparações entre os dois desastres, ok? Alguma comparação entre eles, apresentando possíveis diferenças ou possíveis semelhanças. De repente, uma maneira interessante também de você estudar esse tema é justamente realizar essas comparações. E também associar, sempre é importante, né, associar as duas regiões, as duas cidades, a um dos principais polos de mineração brasileiro, que é a região do quadrilátero ferrífero, justamente no estado de Minas Gerais, que é justamente essa região que se encontra a maior parte dessas barragens de mineração. Então, o estado de Minas Gerais é um estado especialmente suscetível a esse tipo de desastre novamente, né? Claro que fica sempre a nossa expectativa de que isso não aconteça, mas isso pode eventualmente acontecer, é uma maior probabilidade de acontecer neste local do nosso território. Tudo bem, gente? Então é isso. É só um resumo mesmo para a gente ter uma noção a respeito dessa discussão. Não foi algo muito explorado nos anos anteriores pelas provas, né? Eu imaginei, inclusive, que isso fosse ser cobrado nas provas do ano passado, mas praticamente nenhuma prova, nenhum vestibular aí dos mais famosos acabou discutindo isso. Mas ainda assim fica aí o tema para a gente possivelmente discutir caso venha a aparecer. Beleza? Então é isso. Espero ter ajudado. Até a próxima. Bons estudos para você.